Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Continuando nossa conversa do sábado passado, eu espero que você tenha visto a outra gravação do sábado, porque é uma continuação, né? Apesar de ser uma nova parábola, a ideia que Cristo está querendo colocar aqui é numa sequência de resposta aos fariseus e os escribas. É importante que você tenha dado um pulinho lá, visto um pouquinho da outra, para melhorar o seu entendimento, né? E hoje a gente vai falar da dracma perdida. Lembrando que nossa proposta não é um sermão, né? O sermão ele tem uma outra estrutura, uma outra forma de abordagem. Aqui a gente tenta ir ao tempo bíblico, ao que estava acontecendo lá, e esclarecer alguns pontos e também para não ficar sem nada, também pensar em alguns pontos importantes, né? Então, a proposta hoje é ler lá em Lucas 15, a parábola da dracma perdida, do versículo 8 até o versículo 10, 2 versículos. Mas a gente vai explorar um pouquinho isso, né? Eu ia trazer a do filho pródigo também, mas o filho pródigo é maior, então preferi deixar para o próximo sábado, para a gente explorar com mais tempo, senão é melhor ficar um tempo menor hoje e um tempo maior no sábado que vem. Tá bom? Leiam para ter o entendimento e compensar o outro, o versículo 15, logo o primeiro e o segundo versículo. E pulem para o da dracma, porque se você não viu o outro vídeo, vai ter um entendimento melhor. Aproveita esse e o melhor dos mundos seria ver os dois, tá bom? A gente vai ter a oitiva desse trecho aí. Então a Ana vai pegar, fazer como eu falei, né? E ler aí o 15 de 1 a 3, depois pula e aí fala da dracma perdida, tá bom? Ouçam aí o texto. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Dessa maneira, você já sabe que Jesus aí está com as parábolas da ovelha perdida, que falamos no sábado passado, e agora da dracma, ele está numa defesa. Por que ele deveria receber pecadores e comer com eles? Por que isso era importante? Tão diferente dos fariseus e escribas, né, que estavam ali vendo ele, tão diferente do pensamento dele ali, né? Algumas coisas importantes nessa parábola, né, e relembrando o anterior, né, que ali o resumo dela era a alegria da restauração junto à comunidade. Na ovelha volta, a comunidade fica feliz, né, e a gente pensa na comunidade dos santos, o quanto é importante essa restauração, o quanto é valiosa essa restauração para Jesus, né? E por isso aqueles que são restaurados se sentem felizes com relação a isso, né? A alegria do fato da restauração, ou seja, isso na outra parábola, né? Nessa aqui isso não aparece, essa alegria do fardo. A alegria do fardo é aquele período onde o pastor vai carregar a ovelha até a comunidade, nos seus ombros e tudo, mas ele faz isso com alegria, né? A graça, né, que procura o perdido, nessa parábola nós vamos ver também, né? E a nova maneira de entender o arrependimento, aquilo que estava lá na outra parábola. Nessa agora, depois que Jesus vai nos defender, ele vai dizer: ou qual é a mulher? Lembra que
em primeiro lugar, nas duas defesas, primeiro ele coloca um pastor, como eu disse, um cidadão de segundo plano, e agora ele coloca uma mulher, né? Ou qual é a mulher, né? Na primeira ele fala qual dentre vós, né? Mas se comparar aqueles homens a pastores, tudo bem. Agora, comparar ao gênero feminino, aí seria talvez um cidadão de terceira classe, para a maioria deles, né? Por isso que as leis eram tão voltadas para as viúvas, porque não tinham amparo de nada, eram absolutamente, na maneira de agir, totalmente, né? Os órfãos e as viúvas eram perdidos, não tinham nenhum amparo. E a lei procura amparar porque elas não teriam nenhum tipo de amparo, porque a própria sociedade já jogava essas pessoas para um lugar ruim, um lugar não é um ostracismo, mas é como se fosse, não permitindo tanto acesso algum, né? Então, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Então aí, em primeiro lugar, as 10 dracmas, a questão do valor da dracma, primeiro a gente era comparado, as pessoas foram comparadas às ovelhas, nós fomos comparados a ovelhas, na ovelha perdida, e agora nós somos comparados a essas moedas, né? Que não era um denário, que não era um dia de trabalho, era uma fração disso, né? E a questão importante aí, né? Que qual é a mulher que tem dracma, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e procura até encontrá-la, procura até encontrá-la. Então, de novo, a questão da ação daquele que quer ter todas as dracmas, e nós comparados a ela, no seu devido lugar, todas elas em retorno a um determinado lugar. E a questão daí é que a dracma, como não é um valor tão expressivo, mas a mulher dá esse valor, ainda que não seja o maior valor, compreendam isso. Essa mulher dá o maior valor, e isso tem sentido para aquela época do campo, da camponesa, porque não era nem muito comum ter moedas, haviam trocas, ter dinheiro, isso é uma coisa, não tinha um banco, então as trocas, o dinheiro passava de mão de outra mão, e muitas vezes você trocava as coisas, né? Então, ter as moedas, e simbolicamente, isso tinha o seu valor. E aqui ele poderia ter usado uma moeda de valor maior, denário e tudo, mas ele quis dizer exatamente aquilo que parece que não tem valor, aquilo que parece ter um valor menor, aquilo que só mesmo quem conhece, aí aquela mulher, aquela camponesa, todo mundo que estava ali, entende um valor do que é uma dracma. Esse sim, que entende aquele valor, vai até ele procurá-lo. E isso é maravilhoso. Ou seja, é uma ideia maravilhosa para dizer o quanto nós somos importantes na nossa relação com Deus e como ele estava querendo defender cada um de nós, né? Defender as nossas decisões, a nossa importância, o que parecia menor para alguns, uma dracma para alguém que tem condição financeira, podia ser alguma coisa menor, mas para aquela mulher não era e para ele também não é. Qual é o nosso valor? Nós temos um valor, e um valor especial, importante, e não é um valor só coletivo, todos juntos, que eu quero que todos estejam juntos, individualmente e coletivamente nós temos valor e somos importantes para essa relação com Deus. E ele descreve isso muito bem: se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Lembra que o ambiente o ambiente anterior é um ambiente do deserto. Deus vai, o pastor, né? Ele vai procurar a ovelha, buscar num ambiente muito maior. E aqui ele coloca no ambiente da casa, num ambiente menor, num ambiente limitado. Mas isso é importante entender, que mesmo naquele ambiente de deserto, para Deus
todos os ambientes são escrutinados, desenhados. Ele sabe onde procurar, ele sabe o que vai encontrar. Então aqui é o ambiente da casa, que ele vai varrer e vai mostrar, acender a candeia, ele está mostrando só todos os esforços que uma mulher faria, todos os esforços que ela estaria produzindo efeito, né? Numa moeda que é pequena, ou seja, poderia ficar em qualquer fresta, guardada, escondida, ou seja, não seria fácil de achar, como nós muitas vezes nos sentimos assim, né? Nós nos sentimos menores, nós sentimos que Deus não está olhando para nós, dificilmente Ele vai nos encontrar na posição que eu estou, aonde que eu me perdi em algum momento. Essa é a ideia do valor que Deus dá àquilo que parece ser menor, mas para Ele não é. Mas é o sentimento nosso também aparecendo ali. Ele vai ele vai varrer a casa, vai procurar diligentemente até encontrar. Deus nos acha. Deus nos propicia esse encontro de novo. A gente parece que está muitas vezes assolado no mundo, assolado nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, mas o Senhor, esse que tem todo o planeta, todo o universo como uma casa delimitada, conhece cada reentrância dela, ele vai diligentemente produzir os efeitos para que você tenha um reencontro com ele. E aí ele diz, né, ele não fala, até porque a moeda, ele está expressando o seu valor, mas não há uma reação da moeda, não se espera uma reação da moeda, apenas o seu valor. Mas o que ele quer defender aqui o tempo todo é o seu ponto de vista, não é o ponto de vista do fariseu, é o olhar dele. E o olhar dele é que quando encontro, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Essa imagem do encontro celestial. E se você for lá ver em Apocalipse, né, que essa é uma felicidade celestial desse encontro, no encontro de Jesus com aquele que se perdeu, com aquele que supostamente talvez você não encontrasse mais, aquele que supostamente você não teria mais lugar, perdeu. Vamos conviver com as 9. Talvez você pense assim, Jesus não pensa assim. O olhar sobre você, sobre a sua vida, por menor que você se sinta como moeda, você tem como uma moeda de valor menor, você tem um valor inestimável. É isso que Jesus quer dizer. Essas pessoas, na defesa dele, não eram pessoas menores. Elas têm o seu valor. E para ele, tem o valor como tinham para essa mulher, que fica feliz, né? Que tinha perdido, e se alegram. Achei minha dracma. Eu vos afirmo, de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ele deixa a parábola muito clara, né? Ele chama as mulheres e mostra aqui a questão do valor. É importante a gente compreender esse reencontro entre Jesus e como ele vai falando, porque o clímax vai ser a parábola do filho pródigo, que vem logo depois, né? Como eu disse, é uma parábola maior, a gente vai investir um pouco mais de tempo, porque ela é uma parábola que é dita como o evangelho dentro do evangelho, né? Essa é a ideia sobre essa parábola que percorreu os séculos. E o importante para mim, para você, é compreender que a relação de Cristo contigo, ele quer destacar isso, está tentando defender isso para os outros. Não importa em qual fresta da vida você se enrolou, não importa em qual porta você caiu, percebeu, porque a moeda, quando é perdida, a ideia é que ela, em algum momento, ela caiu, né? Ela saiu daquela situação, né? Ela saiu daquele momento de
de comunhão com as outras, né? De contato com as outras. Em algum momento houve uma distração, né? Em algum momento as coisas ficaram diferentes e ela foi perdida, né? Não importa a situação que aconteceu, o fato, ela não dá ênfase a isso aqui. Ela dá ênfase ao seguinte: aconteceu o fato, a moeda estava perdida. E toda ação parte da mulher de buscar, até porque a moeda não existe. Eu estou aqui, ok, mas é importante o esforço e o zelo dela, porque ele quer representar o esforço e o zelo do Senhor pela sua vida, o esforço e o zelo do Senhor pela tua existência, pelo teu cuidar, aonde você está. Então Jesus está dizendo o seguinte: essas pessoas que estão comendo comigo, elas são essas moedas. Eu vejo nelas valor, eu vejo nelas algo que vocês não veem. Talvez você as trate, essas moedinhas, essas pessoas, como pessoas menores, mas não é o meu entendimento. O meu entendimento é que o olhar pode ser de uma dracma, mas para mim tem um valor inestimável, a ponto de eu me movimentar, colocar a minha candeia, varrer a casa. Essa ideia da candeia, de varrer a casa, tudo que é colocado, disponibilizado, são todos os recursos que existem numa casa. Imaginem, todos os recursos disponíveis pelo Senhor, todos, não importa, é uma lua, é uma chuva, é um vizinho, é um acidente, todos os recursos estão disponíveis, estão à mão do Senhor para que essa dracma seja reencontrada. E a gente às vezes esquece de todos os recursos, a amplitude disso tudo, a amplitude das possibilidades de resgate do Senhor. Você não pode escrever ou escrutinar as possibilidades que isso acontece. Deus sim, Deus tem isso na mão dele. A iluminação, o varrer, o buscar, ou seja, quantos até, já que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, imagine, os anjos não estão à disposição do Senhor? Não estão? Se há júbilo, por quê? Porque eles fizeram parte desse projeto. Deus conduz anjos, é parte dessa vassoura, é parte dessa candeia, anjos que estão também labutando, trabalhando, para que de igual modo, junto com o Senhor, fiquem felizes desse reencontro. Então, esse é uma parábola pequena, a gente não é um sermão, o objetivo é você entender a defesa de Jesus e que você esteja estimulado com essa curta parábola que a gente está trabalhando hoje, para que no sábado que vem nós tenhamos um tamanho maior de tempo para conversar. Se eu fosse juntar as duas, como eu disse, nós teríamos um tempo muito maior, e eu prefiro despender esse tempo no sábado que vem, tá bom? Um grande beijo para vocês, espero que estejam bem e divulguem, que eu acho que a do filho pródigo, que é muito conhecida, ela sempre tem um valor especial, até porque o evangelho, dentro do evangelho, deve ter um valor muito especial. Deus esteja contigo e a gente se vê no próximo sábado. Beijo grande para todos vocês.